E aí, galera, boa tarde. Que honra poder conversar com três pessoas que eu admiro e respeito. Muito boa tarde para todos. A gente vai bater um papo agora sobre favela e mecanismo de sustentabilidade. E aí eu queria que cada um de vocês se apresentassem. Acho que pode começar pela Cidez Eloy, depois a gente vai para o Salvino Oliveira e depois para o Orlando Lira. Pode ser? Vamos lá. Então, eu sou Cidez, sou psicóloga, mãe, sou empresária e sou mestranda também. Estou terminando o meu mestrado, né, em práticas em desenvolvimento sustentável, sou especialista em responsabilidade social, enfim, nesses paranauês das ODS. E durante esse caminho, né, eu já estou nisso há mais de 10 anos, né, estudando e praticando, porque se a gente estuda e não pratica, né, eu comecei a perceber que as pessoas sabiam muito pouco sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e as que sabiam sempre ligava à questão ambiental. E aí eu resolvi fazer um canal, Cidez Eloy, e é um papo sobre as ODS, para falar um pouquinho o que são as ODS, né? Porque as ODS, elas não estão... Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, falar assim, né? Porque falou ODS... Isso, eu ia falar isso agora. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, eles não estão ligados só à natureza, né? Eles têm um tripé, né, que está ligado ao meio ambiente, né, ao social e ao econômico também. E aí as pessoas ou desconhecem, ou quando conhecem, a ligação é só com o ambiental, né? Por que essa ligação é só com o ambiental, se o desafio maior dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável é a pobreza? O desafio maior é a pobreza e extrema pobreza. E quando a gente ouve falar sobre isso, é só questão ambiental. Então, eu resolvi fazer esse canal para falar um pouquinho para as pessoas, e de forma bem simples, para que chegue a todas as camadas, para falar para as pessoas sobre o que são os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e suas metas, e como a gente pode usar eles no nosso dia a dia, porque ele está conectado de alguma forma com os nossos trabalhos, e como a gente pode usar esses acordos que foram firmados, né, para justificar trabalhos e justificar, enfim, reivindicações. Boa tarde, pessoal. Agradeço muito ao convite, né? Saúdo a todos na figura da Renata, que foi quem, enfim, articulou e possibilitou esse espaço aqui. Eu me chamo Salvino Oliveira, eu venho representando hoje algumas instituições, né? O Coletivo Manivela, do qual sou cofundador e faço parte, o Perifa Connection, que, enfim, já foi citado, e eu acho que essas ferramentas, né? E a Defensoria Pública, da qual eu trabalho, mas não venho representando. Só que eu acho que essas três instituições que eu participo, elas se atravessam muito na questão do desenvolvimento e desenvolvimento sustentável, e principalmente o desenvolvimento sustentável visando o desafio maior, que foi o que a Eloy trouxe, de erradicar a pobreza, ou pelo menos mitigar essa situação de vulnerabilidade de muitos grupos, principalmente os grupos de favelas e periferias, que é do qual eu vivo, eu faço parte e eu luto por um lugar melhor, né? Acho que ao longo do papo a gente vai conseguir trocar uma ideia um pouco mais a fundo sobre isso, mas trazer também essa ideia de que o próprio pensar em desenvolvimento mudou muito ao longo do tempo, né? A gente tem no século passado a ideia de ordem e progresso, que atravessa completamente a natureza, enfim, não pensa nela, e inclusive pensa em como criar recursos econômicos através dela, né? A ditadura, que, enfim, tinha toda uma campanha de ocupar a Amazônia, de acabar com a Amazônia, porque aquilo ali era a nossa riqueza oculta. Enfim, acho que esse papo a gente pode aprofundar melhor, inclusive em como isso atravessa o racismo ambiental e como essas pautas sociais e econômicas estão bem imbricadas, né? Boa tarde, meu nome é Orlando Lira, né? E primeiramente eu gostaria de agradecer o convite, né? Pela Globosat estar reconhecendo o nosso projeto, o Eco Maré. E também é um prazer de estar conversando com uma colega amiga, né? Que é a Renata Novaes, né? Então, muito obrigado. E então, como eu falei, meu nome é Orlando, eu tenho 25 anos, eu sou acadêmico da UERJ, Ciência da Computação, e faço parte do coletivo Eco Maré e sou um dos cofundadores, né, do coletivo Eco Maré,
que fala sobre as questões de meio ambiente e problemas socioambientais na comunidade. E nosso projeto Ecomaré, ele foi criado, né, através de jovens, né, que são ativistas em relação ao meio ambiente e mobilizadores territoriais, né, que buscam solucionar essa questão de sustentabilidade e resolver ou minimizar problemas relacionados a problemas ambientais nas favelas. Vamos lá, a primeira pergunta é um pouco um clássico, né? Que a gente sabe que as favelas são locais historicamente negligenciados pelo Estado. E quando pensamos em ações relacionadas ao meio ambiente e sustentabilidade, o cenário passa a ser bem desanimador, né? Já que questões básicas como pauta de coleta de lixo e saneamento básico são velhos conhecidos. E a pergunta é, então, como que vocês enxergam essa pauta sendo abordada nas comunidades? A demanda imediata das pessoas costumam ser a violência, porque é aquilo que acontece no dia a dia delas, e a fome, né? Porque é aquilo que as movimenta no dia a dia. Então, eu acho que muitas dessas pautas ambientais elas acabam um pouco escondidas, né? Em meio a outras pautas, e principalmente nessas comunidades. Mas há uma coisa que eu gostaria muito de chamar a atenção, é que, apesar dessa dificuldade das favelas de debater e fazer um debate amplo e público sobre a questão ambiental, elas são as pessoas que mais sofrem com a questão ambiental, com a questão do racismo ambiental, e que talvez não tenha consciência imediata disso, né? Inclusive, Sim. não tem, muitas vezes, por exemplo, quando se tem e aí, para exemplificar e dar uma concretude à coisa, quando se tem, por exemplo, uma enchente, você vê os jornais, a grande mídia, culpando os moradores por jogarem lixo no chão, quando, na verdade, a culpa não é só dos moradores, né? Você vê a maioria das favelas absoluta, e eu posso citar pela que eu moro, que é a Cidade de Deus, elas não têm uma estrutura, assim, não há um bom saneamento básico, não há lixeiras na comunidade, não há uma coleta regular de lixo, mas quando há um incidente, um deslizamento e uma enchente, a culpa recai praticamente sobre os moradores, né? Inclusive, a gente tem a fala absurda do Crivella no início do ano, falando que era só os moradores não jogarem lixo no chão ou não morarem em costas, como se fosse uma questão tão simples, né? Sim, uma questão então, de pura opção. Exatamente, assim, e esse tipo de discurso, de narrativa, ele acaba tirando a responsabilidade do poder público sobre essa questão, a responsabilidade de educar, a responsabilidade de dar uma estrutura para esses moradores, enfim, das várias responsabilidades que a gente tem e também são compartilhadas, inclusive constitucionalmente, né? Preservar a natureza é uma obrigação de todos, inclusive do poder público. Você acha, Orlando, que o contexto social em que as pessoas periféricas vivem é propício para que essa temática seja abordada? Sim, até porque isso vem incomodando cada dia mais, né? Hoje, a Maré, ela vem crescendo cada vez mais. De acordo com o censo da Maré, em 2010, aqui tinha cerca de 144 mil habitantes, sabe? E hoje a gente percebe que, visivelmente, que está nascendo outras comunidades, os prédios estão aumentando, então a população aqui da Maré está crescendo a cada vez mais, né? E a Colurb, ela não recebe suporte para cuidar de um bairro como a Maré, que tem cerca de 44 mil habitantes, ou tem bem mais, né? E isso acaba aqui gerando alguns problemas relacionados ao lixo, onde esse lixo ele vai se acumulando em diversos locais, né? Onde a Colurb muitas das vezes não tem acesso. E esse lixo que se acumula, ele acaba gerando outro tipo de problema, como problema de saúde, a questão do mosquito da dengue, entre outros. E um dos lugares também que estava tendo esse problema do lixo foi na Avenida Alves, aqui na Nova Holanda, que era uma rua que era divisa entre duas facções armadas, né? E isso, todo o lixo era jogado lá. E a Colurb, ela não podia simplesmente coletar o lixo lá, porque ela era uma divisa entre dois grupos de conflitos armados, e ela não podia realmente tirar o lixo lá. Aquele lixo lá se acumulava e acaba gerando uma enchente, incomodava os moradores em volta, porque entrava água
na casa das pessoas e tudo mais. Então, hoje em dia, por questão de a grande população da Maré e de outras comunidades está crescendo e o lixo está se tornando um problema, é de muita importância que esses temas e esses negócios sejam tratados, sejam falados, e as pessoas estão mais abertas também a relacionar a esses problemas por passarem por essas questões. Eu acho importantíssimo, não pode ser um tabu, não pode ser uma coisa que um grupinho fechado saiba sobre, tem que ser um assunto na boca de todo mundo, as pessoas precisam saber sobre isso, porque quando você se educa sobre alguma coisa, você tem a possibilidade, é claro, de trabalhar ou estar em grupos, em projetos como o de vocês, onde vão estar fazendo coisas pontuais, mas a gente sabe que nós podemos trabalhar com políticas públicas dentro dessa temática. Então, é educar as pessoas e falar e trocar para que possamos pensar pensar politicamente em quem a gente vai estar colocando no poder e quem é que vai estar com as nossas pautas, porque já é hora da gente votar em políticos com as nossas pautas. É a pauta racial, a pauta ambiental, que são políticos que têm que representar o povo. Então, as pessoas precisam encarar e conversar sobre esses problemas para que elas também tenho esse poder de decisão. Peraí, mas será que ele está falando coisas que vão de encontro com aquilo que eu preciso, que a minha comunidade precisa, que a minha favela, o meu bairro, a minha cidade? Então, a gente precisa falar sobre isso. Eu acho que viver é um ato político e tudo passa pela política, seja o valor da água que eu estou tomando aqui, a enchente que vai, a água que eu não estou recebendo na minha casa, de qualidade, é a enchente, é o lixo. Então, assim, a gente precisa aprender a votar e a política não pode ser um tabu nas nossas conversas. E há uma dificuldade muito grande de se debater a pauta ambiental na favela, mas não só na favela, na nossa sociedade, né? Porque a gente tem uma sociedade hoje que é estruturada no consumo. Você só é entendido enquanto cidadão se você é capaz de consumir, se você é capaz de ter o tênis da moda, a blusa da moda, enfim. E isso dificulta muito. Só que quando você chega num espaço que é a favela e as periferias, de uma forma geral, que é vulnerabilizado socioeconomicamente, que luta todos os dias para sobreviver, e que, por exemplo, o estudo da CUFA mostrou que a maioria absoluta das pessoas que trabalham nas favelas do Rio são autônomos, não tem um contrato assinado, né, carteira assinada, há uma dificuldade ainda maior, porque as pessoas, elas estão, como eu disse no início da minha fala, elas estão lutando primeiro pela sobrevivência do dia a dia, e muitas delas saem todos os dias para ganhar o dinheiro daquele dia, e segundo, elas estão lutando também contra uma violência direta e indireta do Estado muito grande, né? Direta, seja pelo seu braço armado, indireta, seja, por exemplo, na ausência de equipamentos de cultura, de saúde, de educação, que estão em falta nesses espaços. Então, quando a gente chega para debater um tema que aparentemente, apesar de ser imediato, ele aparentemente não é imediato, né? Porque quando a gente fala de meio ambiente, parece sempre que é algo que está por vir, né? O desmatamento vai causar, o aquecimento global vai causar, quando na verdade já está causando. Diferente de, por exemplo, da fome, que é causa e efeito, se eu estou com fome e preciso me alimentar agora, a natureza, muitas vezes, né, a questão ambiental, muitas vezes, ela não tem essa causa e efeito imediato. O lixo que eu jogo no chão não é imediatamente que vai encher a rua, ou enfim, a árvore que eu corto na beira do rio, não é imediatamente que vai facilitar o assoreamento daquele rio, daquele canal. Então, a gente tem, e eu pelo menos falo por mim, e do espaço que eu convivo, né, uma dificuldade muito grande de tratar a temática ambiental nas favelas, apesar de, indiretamente, as favelas terem isso muito ligadas a si mesmo, né? Porque, falando agora do Perifa Connection, a gente está nesse esforço, a gente criou um laboratório de crime em parceria com o Instituto Clima e Sociedade para debater a questão ambiental com lideranças de favela, e aí lideranças de favela de vários municípios da região metropolitana do Rio, justamente entendendo esse desafio e tentando avançar nessa pauta, né? Não é para amanhã a mudança global, está acontecendo agora, e ela está ligada com a desigualdade social, e ela está ligada com o racismo. Não à toa, a maioria dos moradores que moram em favelas e periferias são negros,
Não à toa, a maioria das casos de depressão, a maioria dos casos de síndromes respiratórias são pessoas negras. Eu acho que falta a gente avançar publicamente nesse debate para além da favela mesmo, enquanto sociedade brasileira, e pensar um outro modelo de estruturar a nossa convivência entre nós e com o planeta. Eu queria saber de vocês um pouco desses projetos a partir da vivência que vocês têm nas comunidades de vocês, assim, dentro desses espaços. Como que esses projetos atuam efetivamente dentro das comunidades? E parece que quando tem várias instituições envolvidas, é mais difícil do projeto ir para frente. Então, a gente tinha lá estava se criando, né, uma cooperativa para fazer reciclagem. A Rocinha tem muita gente, então o potencial ia ser enorme. Não só para a Rocinha, mas como estava na parte baixa, né, ali perto do valão, dá para vir também São Conrado, né, abraçar São Conrado e outras comunidades, tem ali a favelinha da Vila Canoas, né, Vidigal e tal, e já estavam com máquinas e tudo, mas aí muda um governante, muda, então todo o projeto foi por água abaixo, né, tiraram tudo de lá, então fica difícil, e por isso vários projetos que acontecem pontualmente. Então tem um projeto de limpar a praia de São Conrado, mas é uma pessoa, a liderança pontual que vai lá e pum, vamos fazer, né? Tem esse também das hortas, que é uma liderança pontual, vamos lá e vamos fazer. E parece que quando tem várias, né, mãos, isso dificulta mais ainda o projeto dentro da comunidade, mas queria ouvir também, saber aí como é que acontece aí para vocês. Então, hoje, né, o projeto Ecomaré, em demanda da grande população, que é crescente, né, e pela Colurb aqui, que não consegue suprir toda a demanda de lixo, a gente tem um projeto relacionado que é para minimizar a grande quantidade de lixo, que é através de oficinas, né, onde a gente transforma lixo em luxo. Nessas oficinas a gente pega cano de esgoto velho e transforma na linda luminária, várias outras formas, como criação de sabão. A gente tem um Bega aqui, que é um dos parceiros nossos. Ele pega o óleo velho, transforma em sabão e dá para as pessoas que deu o óleo para ele. E essas formas assim, de estar minimizando o lixo. Outra forma também, nosso projeto, é o plantio, né? Aqui na Maré, ela é atravessada por 3 grandes avenidas, né? A Avenida Brasil, a linha amarela e a linha vermelha, né? E mais a poluição interna daqui acaba gerando o ar muito poluído. Então, de acordo com o censo da Rede da Maré, aqui precisa, para a qualidade do ar ficar melhor, cerca de 20 mil mudas, né? Então, um dos nossos projetos é fazer plantios em áreas que são negativamente afetadas pelo lixo e transformando em espaços de lazer ou um lindo jardim. Outra coisa também é de pensar em questão da sustentabilidade, né? Então, como tem as oficinas que a pessoa pode estar transformando lixo em luxo e também trazendo renda, a gente tem o projeto que é Hortas nas Favelas, né? Esse projeto Hortas nas Favelas é incentivar as pessoas da comunidade a estar criando uma horta em casa, sabe? E se alimentar mesmo daquela horta em casa. E assim, gerando menos custo. Uma coisa que eu tenho muito orgulho, né, é de conhecer muitas favelas do Rio de Janeiro, né? Por conta dos meus trabalhos, acho que já visitei a maioria delas, né? E nessas andanças da vida, eu aprendi muitas coisas, né? Conheci vários projetos, eu conheci o projeto de reflorestamento do bosque lá na Maré, nos fundos da Maré, né? O projeto da Rocinha Resiste, do pessoal da Rua 1, da Rua 2, enfim, e alguns deles são muito marcantes, né? E que inclusive me ensinaram muito sobre diversas pautas, e eu passei a entender, por exemplo, que a questão ambiental ela é muito complexa, e existem ações nas favelas que muitas vezes passam desapercebidas, mas que tem muito a ver com diversas temáticas, né? E quando eu falo que, por exemplo, a questão ambiental é atravessada pela nossa relação de consumo enquanto sociedade, isso significa que, para mim, um bazar que pega a roupa e doa a roupa, ou pega a roupa e revende, que é o que mais tem, que tem em todas as favelas, é um projeto incrível. Assim, tem, por exemplo, o Instituto Por Amor, que atua em Jardim Catarina, em São Gonçalo,
eles fazem um projeto de tentar pegar o máximo de itens possíveis daqueles moradores daquele território para repassar, né? Eles fazem quase que uma ponte de quem não precisa para quem precisa mais. Aqui na Cidade de Deus, a gente tem um projeto chamado Pintando na Praça. É uma galera que pega pneu, usa materiais recicláveis para reconstruir as praças que estão abandonadas, assim. Pintam, fazem arte, inclusive com as crianças. Então é muito bacana, assim, dar vida a praças que estavam mortas, e, enfim. Tem um projeto também, o Apadrinho Sorriso, em Caxias, né? Na favela do Parque das Missões, que tem um trabalho de sustentabilidade incrível também, e também é com as crianças, inclusive já foi chamado para fazer parte de vários programas, tem várias parcerias, acho que eles saíram até, ganharam um prêmio no programa do Luciano Huck. Enfim, essas andanças da vida me fizeram amadurecer nesse sentido, entender que esses diversos projetos, inclusive muitos desses coletivos que trabalham a pauta da violência ou da educação da cultura dentro da favela, também tratam da questão ambiental. Então, o desafio agora é como fortalecer essa narrativa e como capilarizar ela para o debate público mais amplo, né? Porque muitas das vezes esses coletivos trabalham a pauta ambiental, mas não têm essa consciência em si, né? Comunidade catalisadora, né, com o CAT, que eles fizeram um mapa de vários projetos ambientais que estão acontecendo nas favelas. Eles fizeram um mapeamento, tem um relatório sobre isso. E aí é muito legal, né? Porque você pode ir lá e ver vários projetos. Tem o Vale do Encantado, né? Que trabalha com a cooperativa de Jacas ali no Alto da Boa Vista, com Otávio, né? Aí deixa eu falar, tem um projeto na Rocinha que é bem legal, que é Arte e Cultura, que é uma casa que foi criada pela CREA, que é uma amiga minha, inclusive, de escola, e é onde ela catalisa o trabalho dos artistas e trabalhos manuais feitos com material reciclado. Então, é uma loja que tem lá e que agora, por conta de tudo isso, né, teve que fechar, e que ela trabalha com mulheres. E aí, olha como que a gente trabalha, como é um todo, né? O trabalho, né, é de pegar os materiais reciclados, né, que iriam para o lixo e ressignificar esses trabalhos, esse material. Mas, ao mesmo tempo, ela está trabalhando a vida dessas pessoas, dessas mulheres, porque a maioria estão ali sem emprego, né? E isso a gente sabe que acarreta vários problemas, principalmente emocionais. E é no meio dessa roda, onde ela está ali reciclando, ensinando algumas técnicas de artesanato, que essas mulheres vão falando sobre suas dores, né? Que esse trabalho, então, é um trabalho muito além, né? E de reconhecimento, porque você tem uma loja para colocar os seus produtos para vender. Né? Então, isso é muito legal. Rola algum incentivo para que esse mecanismo de sustentabilidade seja implantado nesses espaços periféricos? Pelo governo, o Estado, geralmente não tem nada, né? Mas aqui a gente consegue doações de moradores de fora, né? Que às vezes se sensibiliza com a nossa causa e dão muda para gente, dão materiais de jardinagem para a gente estar fazendo o plantio aqui no Eco Maré. E além disso também tem alguns projetos, né, que a gente se inscreve para editais. Esses editais a gente são da Embaixada Britânica, entre outros, que financia alguma das nossas ações para estar fazendo essas revitalizações e plantio aqui na Maré. Acho que é muito difícil ter apoio do governo, mas quando se tem, é pontual, né? A gente não tem políticas de Estado, a gente tem políticas de governo. Então, quando a gente tem um governante ou um representante que tem uma sensibilidade maior a determinada pauta, a gente consegue uma parceria, mas é muito efêmera, né? Quando ele passa, quando ele sai, a parceria se acaba, enfim, e os projetos não têm continuidade, né? Então, acho que, para além, inclusive, da pauta ambiental, falta muita gente uma continuidade nas políticas públicas. O movimento eco-friendly está em alta, né? E a gente sabe que o acesso a acessórios como canudos de aço, inox e copos retornáveis, que ajude essas pessoas a aderirem a esse estilo de vida, é difícil por conta do preço, né, das peças. E para vocês, como que a gente pode ter um estilo de vida sustentável gastando pouco?
Vocês conhecem algum projeto ou marca que vendam esses produtos com preços acessíveis? O movimento eco-friendly, ele é pouco discutido aqui na comunidade, né? Mas e também não conheço nenhuma outro lugar que venda com preço acessível, né? Por exemplo, uma escova de dente de plástico é R$ 2,50, né? Enquanto uma escova ecológica de bambu, ela custa R$ 8, né? Dificilmente alguém na comunidade ela vai comprar a de bambu por pensar em questão de ecologia. Então, e também acredito que nesse movimento eco-friendly, a gente não precisa só comprar produtos reutilizáveis ou comprar mais, sabe? A gente pode fazer o seguinte, a gente pode reutilizar produtos que a gente já tem. A gente pode estar aderindo nisso. Assim. Tipo, né, aquele copinho, aquele talher que vem muitas das vezes no nosso pedido que foi entregue aqui em casa, a gente pode estar guardando e usar o talher normal mesmo, de metal aqui em casa, e reutilizar talvez numa ocasião para gerar menos lixo. Sabe, a gente não, aqui no Ecomaré, nós falamos do eco-friendly de outra forma, sabe? A gente pegar, que nem nossa mãe faz, pegar o pote de sorvete para guardar as coisas, sabe? Então, usar o vidro da azeitona para colocar tempero e sem precisar de comprar outras coisas, sem gerar mais consumo. E até gera uma economia, né? Porque a pessoa não precisa comprar outra coisa. Ela não precisa estar comprando outros produtos, sabe? É sempre reutilizar coisas que a gente já tem, que possivelmente poderia virar lixo. Total. Cideise, eu queria que você contasse um pouco para a gente sobre as ODS da ONU. Tá, eu vou falar um pouquinho sobre a última pergunta e depois eu entro nessa. Pode ser? Maravilha. Pode, claro. Então, assim, pensar nesses produtos eco-friendly, né? Eu acho que foi bem legal a colocação do Orlando, né, do Salvino também, mas assim, será que a gente realmente precisa comprar todos esses produtos que a gente compra todos os dias, todos os meses? Né? Porque se a gente pensar todo esse movimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, da sustentabilidade, ele é construído dentro de uma sociedade capitalista, né? Então, será que a gente realmente precisa comprar? Por exemplo, em vez de comprar, será que você não pode fazer? Será que não tem produtos na sua casa que, por exemplo, na minha casa não falta vinagre, álcool, limão, né, bicarbonato. Com que eu lavo meu cabelo? Com bicarbonato e vinagre, sabe? Eu limpo a minha casa, então, assim, eu comecei a fazer, porque, assim, quando você começa a pensar e a estudar sobre isso, você também começa a questionar esse sistema, né? Porque uma empresa não pode ser eco-friendly se ela tem em sua estrutura, se ela não tem na sua estrutura pessoas negras trabalhando, por exemplo, né? Como ser eco-friendly? Se a sustentabilidade, ela é ampla e ela fala, como o Salvino falou, da desigualdade, ela está ligada à pobreza, ela está ligada a vários problemas mundiais. Então, muitas, né, usam, eco-friendly, eu sou sustentável e tal, mas será que você realmente é sustentável? Que você está trabalhando com todos os 17 ODS? Né? Como é que é isso dentro dessa empresa? Então, quando eu passei a estudar sobre isso, eu passei a modificar a minha forma de consumo. Então, em vez de comprar numa loja, eu compro como vocês falaram aí, como você falou, num shopping, porque não é consumir uma coisa nova, porque quanto mais você compra uma coisa nova, um canudo de novo, para que canudo? Até outro dia a gente nem usava canudo. Quando eu era criança, a gente quase não usava canudo. Né? E a gente não é uma necessidade usar canudo. Né? Então, assim, será que você precisa realmente comprar esses produtos ou não tem produtos que você pode fazer em casa? Eu refleti muito sobre isso, né? Como é que eu estou contribuindo para uma sociedade que eu não quero, né? E aí, quando eu passo a comprar sempre na mesma loja, sempre no mesmo supermercado, sempre os mesmos produtos, eu estou contribuindo para esse mundo que eu não quero. Né? Porque quando eu compro, hoje eu vou comprar da produtora aqui próximo, vou comprar lá da cooperativa, do pessoal que está reciclando, porque você ajuda a economia local a movimentar o dinheiro
e a movimentar a economia local. Você ajuda o meio ambiente que não vai precisar de um transporte. Eu compro de agricultores locais, e agora eu estou aqui, e aqui eu compro de agricultores locais. Por quê? Porque é um conjunto, né? E aí a gente tem que pensar como nós estamos contribuindo para o mundo que está. Então, só para a gente entender um pouco como é que o contexto das ODS, né? Depois da Segunda Guerra Mundial, onde teve várias os absurdos da Segunda Guerra Mundial, né, que tiveram as bombas pela primeira vez, o mundo, a liderança parou para pensar como é que a gente faz, né, para espalhar mais paz para o mundo, né, depois de toda essa catástrofe. Eles estavam preocupados na paz, no bem-estar e principalmente preocupados também com o meio ambiente, com a poluição que poderia vir da química nuclear. Então, eles pararam para pensar e começaram a se organizar para um acordo mundial. E foi assim que nasceu a ONU, e nasceu também a Carta dos Direitos Humanos, e começaram-se as convenções, né? Então, o foco, né, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, da construção, era como melhorar a vida das pessoas e como fazer com que esses benefícios cheguem ao maior número de pessoas. Então, esse era o foco, né? Como é que a gente vai preservar o meio ambiente para que ele continue suprindo as pessoas? E aí, na Rio+20, né, que foi no Rio, a Eco 92 também foi no Rio, a Rio+20 foi no Rio, eles, então, voltam para fazer um monitoramento, né, e para se reunir, para ver o que está indo, né, com relação aos objetivos do milênio, e depois de 2 anos desse encontro no Rio, em 2015, eles, então, apresentam 17 problemas que a humanidade precisa enfrentar, e esses problemas, eles foram transformados em objetivos, 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, com 169 metas que devem ser atingidas, que deveriam ser atingidas até 2030. Então, os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, eles fazem parte da Agenda 2030. Que objetivos são esses? Eu já falei, né, que o maior desafio é a pobreza, né? E a gente sabe que vários fatores levam à pobreza, né, como o racismo, que leva a uma desigualdade, que leva à pobreza quando você não investe, quando você não olha o todo. Mas tem vários objetivos, tem ligado à pobreza, tem ligado à fome, tem ligado ao mercado de trabalho, aos mares, à terra, às parcerias. Tem a ODS 10, que é uma ODS que eu trabalho muito, que é sobre a desigualdade, né? Inclusive o projeto que eu trabalho é sobre a pesquisa, né, desigualdade racial no mercado de trabalho. Então, elas são objetivos que estão interligados um no outro, né? Então, eles são indivisíveis. Então, é por isso que, para mim, quando eu falo de sustentabilidade, não tem como eu falar só do ambiental, não tem como eu falar só do social ou só do econômico. Quando você fala de um projeto, ele tem uma ligação, né? Ele está junto, ele está ali naquele tripé, né? Porque elas estão interligadas. E para que a gente possa avançar, não tem como a gente ter um mundo, né, sustentável enquanto tiver pessoas que não têm o que comer e o que beber. Enquanto a gente não tiver relações justas e igualitárias entre nós. Verdade. Poxa, muito obrigada, gente. Acho que a gente está chegando ao fim. E aí eu queria que vocês indicassem para quem está vendo a gente projetos e iniciativas sobre sustentabilidade nas favelas e como que todos nós podemos contribuir para essa pauta. Tem o Ecomaré, né? Tem o nosso arroba Instagram, @ecomaréoficial. E a nossa página no Facebook, que é Ecomaré. E aí vocês podem estar entrando em contato com a gente, né? Falando como pode ajudar. Se você quiser se voluntariar para ser um dos voluntários no plantio aqui na comunidade, será bem-vindo também. A gente sempre precisa de gente que
tenha trabalho braçal para plantar, para carregar terra. Então, seja bem-vindo. Também a gente recebe doações de mudas também para fazer nossos plantios. Maravilha. Bom, pessoal, agradeço enormemente mais uma vez o convite, agradeço enormemente a Renata, deixo um abraço a todos vocês. Peço para que sigam o Pintando na Praça, é um coletivo aqui da Cidade de Deus que trabalha com sustentabilidade, reforma das praças, para que sigam o Instituto Por Amor do Jardim Catarina, sigam o Instituto Apadrinha um Sorriso, sigam o pessoal da Frente CDD, que tem feito um trabalho incrível na Cidade de Deus, a galera do Perifa Connection, que tem feito esse esforço de levar a pauta ambiental para dentro das favelas, o coletivo Manivela, que tem feito trabalhos nos territórios, inclusive trabalhos com hortas comunitárias também. Peço também para que sigam a galera do Movimento a Caxias, eles fazem também um trabalho incrível lá em Caxias, na verdade em toda a Baixada Fluminense, né? Inclusive trabalhos, como a Cideize falou, de levar alimentos orgânicos para a população de favela, o que é incrível. Agradeço mais uma vez enormemente esse espaço, a poder dividir esse espaço com o Orlando, com a Cideize, aprender demais com vocês e deixo um enorme abraço. Eu vou deixar aqui, então, eu não vou falar de muitos projetos, porque isso me foge, nomes, eu tenho problema com nomes, mas se quiser saber mais sobre as ODS, eu tenho um canal no YouTube, Papo Cideize Eloy, e é Papo sobre as ODS. Então, lá eu vou falar, eu já comecei, né? A gente já tem tem 2 vídeos lá, mas vou falar bastante sobre as ODS e falando de uma forma prática. Como é que a gente pode vivenciar a sustentabilidade? Como é que a gente pode se transformar, né? Porque primeiro a transformação interna e depois ela externa é ao nosso redor. Então, quem quiser saber um pouquinho mais, é uma linguagem super simples, pode acessar. Eu vou falar também do projeto da Cleia, lá na Rocinha, que é Arte e Cultura, né? E quem quiser pode me mandar mensagem, eu mando o contato dela. E é isso, tem várias iniciativas maravilhosas. Eu gostaria eu agradeço muito a Renata pelo convite. Adorei a coincidência, porque eu acredito nessas forças do universo. Orlando também, muito obrigada. Salvino, por compartilhar com a gente aqui o projeto que vocês estão envolvidos, outros projetos também. Muito obrigada pelo conhecimento e por essa troca de saberes que a gente conseguiu fazer aqui nessas horas, esses minutos de conversa. Gente, que conexão linda! Eu quero, em nome da plataforma Gente, como diretora de conteúdo da plataforma Gente, agradecer imensamente a parceria de vocês em disponibilizar o tempo de vocês para dialogar com a gente sobre favela e mecanismo de sustentabilidade. Eu acho que é um tema super importante e necessário. Que a gente tem um preconceito aí de achar que esse tema não é discutido dentro das comunidades, dentro das periferias, mas que bom que existem pessoas como vocês engajadas e focadas em transformar a partir das ODS prioritárias no nosso país e no mundo. Tá? Muito obrigada, uma ótima tarde. Cuidem-se, bebam água, escutem Timaya e Djavan e vai ficar tudo bem. Vai passar. Grande beijo, galera. Beijo. Beijo. Beijo.